esqueci. Não esqueci de pegar meu livro. Ui. Tchau. Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma experiência aí diferente. Olá, Kate, Cláudia, Regina, Carolina. Sejam todas bem-vindas. Vamos ver se eu consigo aqui fazer essa movimentação aqui com óculos que eu tô ajustando. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado por todos que estão aqui, que estarão ainda, né? A ideia é estarmos falando hoje especificamente sobre benevolência no trabalho. Foi uma proposta que eu vim conhecer em fevereiro de 2020 e também foi uma proposta que eu pensei em desenvolver em 2020, até que eu fui surpreendida com a importância de me colocar em reclusão, né? me retirar para estar com as pessoas e principalmente estar comigo, mas de uma outra forma, né? Por meio eletrônico. Eu não estava acreditando, né? Que esse seria o meio mais efetivo e eficaz de estar conversando com os meus amigos, com as minhas amigas. E aí eis que a vida me trouxe essa oportunidade, tá? Então, falar sobre benevolência é algo que me atraiu sempre, porque, embora seja uma palavra pouco utilizada, a proposta da benevolência é justamente trazer o maior bem, trazer o maior benefício para o maior número de pessoas possível. E hoje o que a gente está é numa corrente, numa relação muito forte, né? Onde as pessoas estão se aproximando umas das outras e se preocupando umas com as outras. Boa noite, Conceição, Júnior, Biracema, que bom que vocês estão aqui. Quando se fala de benevolência dentro do momento que a gente está vivendo, é fazer uma pergunta inicial. O que eu posso contribuir para transformar esse momento? Oi, Pati, seja bem-vindo. Para transformar esse momento num momento gratificante, para transformar esse momento num momento de transformação, de crescimento e de produtividade para mim, para minha vida, para minha família, né, para as pessoas que estão à minha volta e principalmente, né, para o futuro, para o planeta, né? E eu acho assim muito interessante essa preocupação que a gente precisa ter com o coletivo. Sempre nós viemos funcionando dentro do ritmo do eu, né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Como é que eu vou atuar no amanhã? E toda essa situação que nós estamos vivendo agora, nós nos colocamos codependente do outro, né? Hoje, mais cedo um pouco, a minha filha estava me mostrando a colocação que a prefeitura de Blumenau faz quando eles mostram o que está acontecendo, como é que está acontecendo, e alguém pergunta, né? Será que o aumentar de contágio na nossa cidade, especificamente Blumenau, não aconteceu porque os ônibus abriram?
E aí o profissional que está lá, que um deles era o prefeito, o outro era um secretário junto, né? Ele faz a seguinte colocação: olha, o aumento do contágio, ele veio depois de um final de semana com muitas festas, e depois que a população saiu para a área litorânea, né? Então, olha só, ela foi na direção de outras pessoas e ela volta contaminada. Então, nós não podemos mais viver só no reino do eu. Não adianta mais a gente estar apenas olhando para como nós estamos cuidando da nossa casa, como nós estamos cuidando da nossa vida. Nós precisamos fazer uma seleção, né? Aonde que eu vou? Com quem eu vou estar, né? De que maneira eu posso estar? Em que lugar eu posso estar e que eu posso baixar a guarda, tirar a máscara, né? Estar andando de forma mais leve. Ah, tá todo mundo, é uma festa, todo mundo perto, todo mundo íntimo. Mas olha só como que fica complicado, né? Esse não é se defender do outro, sabe? Mas é olhar o outro como alguém que você precisa preservar. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Então é ter um carinho com o outro, é olhar o outro com o cuidado de preservar a saúde dele, de preservar a sua saúde. Porque existe dentro da física quântica um termo que eu acho que assim explica muito o nosso movimento, que é emaranhamento quântico. As pessoas, elas vão se entrelaçando, né? Elas vão se intercruzando, e na medida em que elas vão se intercruzando, uma interfere na outra. E isso não é num campo de 1 para 1, é 1 para milhares, é 1 para milhões. Oi, Raquel, oi, pai, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, nós precisamos começar a explorar esse termo da benevolência, porque sair do reino do eu é urgente. Nós precisamos entrar no reino do nós. Nós precisamos começar a olhar, né, a cada passo, de que maneira nós podemos perceber, saber, ser e receber contribuição, né? Como eu posso contribuir para o lugar que eu estou? De que maneira eu posso usar a minha palavra para edificar a vida do outro? Hoje eu estava falando à tarde, né? E tive a oportunidade de ouvir o autor do livro Benevolência no Trabalho, que foi com quem eu assisti essa proposta em fevereiro. E aí ele estava colocando que quando eu quero criar, boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Quando eu quero criar um movimento de acolhida, né, aonde eu estou, eu preciso ser mola de mudança. Então ele disse que ele percebeu que no prédio dele tinha lixeira comum, tinha lixeira para plástico, tinha lixeira para vidro, mas não tinha lixeira especificamente para papel. E aí ele ligou, né, para o gestor do condomínio e perguntou: olha só, a gente não tem uma lixeira específica para papel, será que a gente não pode dividir isso aí? Ele falou, e a pessoa respondeu para ele: olha, nós vamos gerar mais custo para o nosso condomínio, né? A gente vai ter que conversar com pessoa a pessoa para ver se vai dar certo. E aí ele falou: ok, você me dá autorização para ir até cada um? E ele falou: tudo bem, se você puder me ajudar, né? E aí ele disse que foi porta a porta. Oi, tudo bem? Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Eu sou o David, eu sou advogado, mas eu estou vindo aqui te convidar para fazermos uma junção e comprar uma lixeira de papel, por isso. Bom, 3 pessoas
disseram que estava ruim, não ia dar. Mas 9 pessoas aceitaram. Então, quando a gente está falando de benevolência, quando a gente está falando de mudar o cenário, quando eu estou aqui falando de contribuição, eu não estou dizendo apenas a contribuição, a mudança para uma situação específica, né? Ou muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que mudar o cenário, eu tenho que ser político, eu tenho que mexer em toda a gestão do lugar onde eu moro, quando na verdade o convite é para que a gente consiga identificar o que eu posso fazer para transformar, melhorar, enriquecer o lugar que eu estou, né? Então, isso é o que a gente precisa estar olhando. Existe um conceito que diz, se cada um limpar a sua calçada, no final a gente está com a rua limpa. Então, o que é que você tem feito? Como é que você tem utilizado de todo o seu conhecimento, de toda a sua... de todo o seu conteúdo em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do seu local de trabalho? De que maneira você pode ser um multiplicador da boa nova? Entende? Então, na medida que a gente vai funcionando desse jeito, né, e se permitindo trazer mais alternativas de melhoria, aí sim a gente é um agente benevolente, né? Cada vez mais nós precisamos andar por conceitos que trazem para nós uma possibilidade muito transformadora, né? Um conceito que me ajudou muito a entender determinadas coisas e que o Axis fala é a diferença entre consciência, inconsciência e anticonsciência. Oi, Clau. Então, olha só, quando o indivíduo olha para uma situação sem julgamento, ele olha somente, né? Sem dizer tá certo, tá errado, tá bom, não tá, só olha o que está acontecendo, né? Quando ele, veja que eu coloquei, né? O impedimento para que a gente possa usar a benevolência é o nosso julgamento, é a nossa perspectiva. Então, é no momento em que você está vendo uma situação, no ato de interagir com essa situação, sem querer dizer, tá certo, tá errado, tá bom, fulano fez isso, conta a historinha, né? Não, fez isso por isso, fulano é assim por causa daquilo, tomou essa atitude, não, sem historinha, sem trauma, sem drama, apenas então somente avaliando não, olhando, observando o que está acontecendo. Então é ter consciência. Quando a gente consegue ter consciência, oi Camille, quando a gente consegue ter consciência, né, do que está acontecendo, o que você ganha? Possibilidade de escolha. A gente, quando se pauta em tudo que já aconteceu, em todo o passado, em todas as questões que foram ameaçadoras pra gente. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Dá uma ajuda aqui, meu anjo. A partir do momento que você se permite, né, olhar... Eu queria aquele livro lá, consciência. Valeu, muito obrigada. A partir do momento que você consegue olhar sem julgar, observar sem contar história, identificar uma situação e não está dando um motivo que vem da sua mente, você tem mais clareza para escolher. Essa mesma situação, muitas pessoas negam, né? Veja que hoje, né, nesse momento onde nós estamos aí vivendo... Oi Maria, seja bem-vinda. Onde nós estamos vivendo de uma forma muito ostensiva, né? A necessidade do uso da máscara, você conversa com algumas pessoas... Ô Kate, você conversa com algumas pessoas e a pessoa fala, não,
isso comigo não vai acontecer, eu não posso ser ameaçado por isso. Então a pessoa simplesmente ela não admite a ameaça desse momento que a gente está vivendo. Então ela não toma cuidado, ela não se dá tempo para lavar as mãos, né, gente? Porque hoje em dia a gente descobriu que a gente não lavava a mão, a gente passava sabão, molhava e passava, saía, né? Hoje a gente já sabe que precisa ter um cuidado maior e mais minucioso com esse lavar das mãos. E aí eu vou usar a frase da Suzy Marques, que já fez aqui uma live comigo, e ela disse o seguinte: olha, se nós não sairmos transformados dessa situação, pelo menos aprender a lavar a mão a gente vai aprender, né? Por quê? Porque é importante a gente se dar conta de determinados pontos, né? Determinados cuidados, a gente precisa ter isso. Mas o indivíduo que se coloca inconsciente, ele não admite que isso vai acontecer, né? Então, eu sempre que passo pelos jovens, né? Eu digo, meu filho, presta atenção. O que a sua mãe vai achar o dia que você pegar uma Covid? Que isso, tia? Isso não pega em mim, não. Eu sou sangue forte, ou então sangue bom, e isso não vai grudar em mim. Falo, meu filho, presta atenção, se cuida. Se não for por você, se cuida pela sua mãe, porque ela vai ficar triste contigo, né? E aí é muito interessante porque há determinados lugares, né, do trabalho que eu vou, quando a pessoa olha para mim de longe, ela me enxerga e já bota a máscara. E lá vem ela, porque eu falo, né? Eu acredito que é uma forma de eu colaborar, é dizer para essa pessoa, poxa, vamos lá, vamos usar, não custa nada, né? Mas ainda existe aqueles que se negam, que não admitem, né? Que expõem todo mundo. Vai para uma reunião coletiva, todo mundo sem máscara, e volta para casa com a sua mãe de idade ou com uma pessoa dentro de casa com uma fragilidade respiratória. Como que é isso, né? Essa semana eu ouvi de um rapaz que um colega dele, a família falou, rapaz, fazer churrasco para quê? Presta atenção, vamos fazer um churrasco virtual. Não, a minha vida cuido eu. A minha vida cuido eu. E aí o pai dele veio a óbito por conta de uma brincadeira dessa. Coisa que não vai ter volta, né? Então, o indivíduo que se coloca inconsciente, ele está pagando um preço caro. Está colocando a muitos em risco, né? Estou trazendo a questão da Covid porque é o que a gente está vivendo agora, né? Mas quantas pessoas casam, quantas pessoas optam por construir uma família, né? E aí ele construiu uma família ou ela construiu uma família, aceitou construir essa família. E aí diz assim, agora você fica em casa aí final de semana, que eu vou viver minha vida de solteiro. Ué, para um bocadinho. Eu casei, ou eu coloquei uma etapa na minha vida. Isso é um ato inconsciente. E existe ainda o terceiro nível de consciência, que é o sujeito que é anticonsciente. Esse é o que nos traz mais preocupação. Porque ele, quando olha uma situação, e aí eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga, e ela externou, né? Poxa, Luciane, as pessoas falam sobre aquelas pessoas que estão fazendo terapia ou que estão fazendo um tratamento, seja psiquiátrico ou psicoterápico, e elas são meio que marginalizadas, né? Colocadas ao lado do nosso convívio. As pessoas olham meio de lado, né? As pessoas pré-julgam, as pessoas, enfim, julgamento é o que não falta. Mas eu estava colocando para essa pessoa que muitas vezes e eu não tive a rapidez de conversar com ela e dizer isso é um ato de anticonsciência. Né? Então o que é o anticonsciência? É quando eu não quero olhar e eu vou deturpar aquela realidade.
né? Muitas vezes, quando eu critico ou julgo arduamente, ferrenhamente uma situação, eu estou fazendo isso porque ela mexe com as minhas entranhas. Ela mexe com os meus conceitos. Ela mexe com o meu olhar. Como eu não consigo resolver isso, eu externo isso com críticas duras, com avaliações duras, com julgamentos duros. E um dos convites que o Axis nos faz é: você já parou para avaliar que se auto-julgar, que julgar o outro, talvez seja um dos atos mais duros que você realiza? Será que não é importante você ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de zelo com você, né? Então, o indivíduo que ele é consciente, ele nesse momento de zelo, ele não expõe a sua ferida, mas ele não nega a sua ferida. O indivíduo que ele é inconsciente, ele nega a sua ferida, né? Não, isso não acontece comigo. Mas o indivíduo que ele é anticonsciente, ele reconfigura a forma de traduzir a situação. Então ele funciona de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais dura, indelicada, mas na verdade é um esconder da própria dor, né? E aí, de novo, usando como referência o Axis, tudo aquilo que causa dor é o que eu não quero olhar, é o que eu não quero admitir e é o que eu não quero perguntar. Ok, o que eu posso perceber, saber, sei receber dessa situação? Como eu não faço essa pergunta, como eu não busco um novo olhar a partir dessa pergunta, a situação dói, a situação me machuca. Eu pedi para a Cláudia para me ajudar. Esse é o livro, olha, Seja a Mudança que você deseja ver no mundo, né? Então, como o David Cubbs, que é esse aqui, né? Junto com o casal Buma, eles trouxeram exploraram esse tema em fevereiro, né? E ele traz esse exemplo. Se eu quero um latão de lixo para papel, por que eu não posso ir conversar com as pessoas, identificar como fazer, ao invés de dizer: alô, olha só, eu queria um lixeiro de papel. Ah, não tem não? Poxa, não tem, se mexe, gente. Não tá bom alguma coisa próximo de você e que está ao seu alcance, vai te dar um pouco de trabalho, ok, mas vai estar ao seu alcance transformar. O autor é Shutiza e Steven Buma e David Cubbs, né? São os autores desse livro. Então, ele fala do primeiro, né? O que eu quero ser e criar nesta realidade. Porque muitas vezes vocês já ouviram a frase muito batida, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas a grande maioria das pessoas não para identificar, ok, daqui a 5 anos, o que eu quero que as pessoas contem sobre esse momento? Porque hoje nós estamos fazendo parte de um fato histórico. Daqui a 10 anos as pessoas vão dizer a crise de 2020, né? O que houve, a pandemia de 2020. Então a gente não vai estar... Nós agora estamos fazendo história. Daqui a um tempo as pessoas vão estudar a história, mas nós nesse momento somos parte dessa história. O que eu quero que a minha família conte? Né? Eu já tive a oportunidade aqui de falar que a minha família em especial, de vez em quando, inventa alguma coisa. Então, há umas 2 semanas atrás, um primo lá de Joinville, Santa Catarina, ele convidou os outros primos. Então, eu aqui de Campos, meu irmão do Rio, o outro de Florianópolis, Santa Catarina, o outro de Joinville, né? O outro também de Joinville,
de Florianópolis, minha prima de Florianópolis. Então todo mundo se reuniu para fazer o quê? Um bingo. Vamos rir? Vamos brincar? 40 minutos diferente, né? Então, o que você pode fazer para estreitar os laços na sua casa? O que você pode fazer para que as pessoas comecem a perceber que a gente pode olhar um processo terapêutico, um processo de cuidado, um processo de crescimento? Olá, Mira, seja bem-vinda. De uma forma mais positiva e mais produtiva, né? Eu estou falando para as pessoas sobre esse momento de maneira positiva. Eu estou falando para mim sobre o que está acontecendo de maneira produtiva, positiva, ou eu estou traduzindo de maneira improdutiva tudo que está acontecendo? Beijo para você também, Miraci. Então, é importante a gente olhar que tudo isso vai construir ou reforçar a atitude de benevolência, ou seja, de cuidar de todos, de espargir a possibilidade de nós sermos vetor de transformação na realidade atual, né? Porque até aqui a gente estudou a realidade, mas nós agora somos agentes dessa realidade. O que é que você tem feito? Oi, Luiz Vitor, seja bem-vindo. O que é que você tem feito para transformar o seu dia a dia num dia a dia melhor? Todo mundo tá aí reclamando, a gente tem que estar em casa, e o convívio, e as pessoas estão... um colega nosso falou assim, eu aprendi o que é ser pai, porque antes eu saía de manhã cedo, dava oi, voltava de noite, estava dormindo, final de semana brincava um cadinho, mas agora eu tô em casa, eu tenho que estudar, eu tenho que ver o que tá na escola, eu tenho que sentar no chão para brincar, eu agora tô sendo pai, né? Então, nesse convite, por isso que eu chamo muito de convida 20, né? A neurolinguística tem procurado estimular as pessoas a chamar esse momento não de Covid-19, mas de convida 20. Como é que a gente pode trazer vida para dentro de casa? O que a gente pode fazer para o nosso relacionamento afetivo ficar mais agradável, né? O que a gente pode criar para ser um agente de bem-estar no lugar que a gente está? E aí, como eu falei para você, né? O que eu quero ser e criar nesse momento? E que ação eu preciso ter para isso? Então, olhe para a situação, olhe para o cenário e observe, ok, o que tem aqui que eu preciso turbinar? O que tem aqui que eu posso transformar? O que tem aqui que eu posso fazer com que haja uma pequena diferença? Boa noite, Fátima. Né? Porque, gente, olha, vamos levar em consideração que se a gente tiver duas setas muito paralelas, né? Perfeitamente paralelas. Se nós fizermos uma pequena alteração em uma delas, no final elas vão estar em lugares extremamente diferentes. Então, como é que você tem sido transformador do seu pequeno ambiente, né? A Cris está falando, contribuir, com certeza, né? A gente contribuir com ideias, contribuir com jogos, contribuir com, às vezes, ligar para as pessoas idosas da nossa casa, da nossa família, né? Alguns idosos, porque eu tenho tido contato com a comunidade por conta de um programa de rádio, os idosos ligam chorando. Minha filha, eu tô em casa sozinha, minha filha chega na janela, olha para mim rapidinho, deixa as coisas e vai embora, né? Então, tem muita gente triste por aí, tem muita gente desolada por aí. O que é que nós podemos fazer? Às vezes é uma ligação, gente. Uma ligação de 20 minutos, que às vezes nem chega a isso tudo, né? Mas uma pequena ligação é conseguir mostrar para essa pessoa que a gente está aqui. Talvez não dê para a gente ligar diariamente, mas ligar e dizer, olha, como é que tá? Tudo bem? Ah, então tá bom. Ok, né? Então, como você pode ser
agente de transformação? O que é que você pode perguntar para as pessoas que estão em casa? O que você gostaria de fazer? O que a gente podia fazer de diferente que a gente nunca fez? O que a gente queria ter tempo para fazer que a gente não teve, que a gente tem? Sabe, são perguntas bobas, mas que podem trazer uma grandiosa oportunidade, né? Então, de manhã cedo, para quem é de Axis, sabe a importância de manhã cedo fazer as seguintes perguntas: que grandiosas e maravilhosas experiências eu vou ter hoje? E se permitir olhar, perceber, ser e agradecer. Entrar em ação, né, com isso. Então, porque o mundo hoje está clamando pela nossa presença, clamando pelo nosso contribuir, como disse a Cris, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode levar para o nosso lugar para que a gente tenha uma possibilidade maior e melhor? E uma outra ferramenta que é muito importante é você ter consciência de tudo que você está fazendo, né? Porque muitas vezes a gente faz, mas a gente não para se observar, né? Eu tenho falado muito com as pessoas da importância da gente não tomar mais banho, né? Mas da gente lavar a pintura. Então, ter o cuidado de banhar-se de uma forma consciente. A maioria de nós passa embaixo do chuveiro, passa uma toalha e vai-se embora, né? Então, o que mais que a gente está fazendo que está indo nesse mesmo ritmo? O que mais que a gente está colocando uma velocidade tão intensa? O que mais que a gente está fazendo de uma forma tão inconsciente que a gente está perdendo a oportunidade de crescer, né? Então, quando eu venho aqui convidar para que nós possamos trabalhar o conceito de benevolência, ele começa em pequenos atos nossos, né? De que maneira eu posso ser vetor para levar bem-estar para todos que estão à minha volta? Quais foram as coisas que você descobriu que foram gratificantes nesse período? Nós estamos com mais de 100 dias dentro dessa situação no Brasil. O que você já descobriu? Quais foram as experiências que você já se permitiu ter e que transformou os seus resultados, né? O que é que você conseguiu experimentar, né? E que transformou o seu olhar, né? Então, muitas vezes a gente começa a se dar permissão de conversar, a se dar permissão de ouvir, se dar permissão de estar com alguém e falar: caramba, eu não conhecia essa pessoa, eu não sabia quem era essa pessoa, né? Então, esse é o convite, né? Para que nós possamos estar, perceber, saber, ser e receber a condição de benevolência, né? De criar o bem-estar para todos que estão à nossa volta. Quando a gente fala de ser a mudança que a gente espera no mundo, eles dizem assim, eu acho mal barato, né? Ser um catalisador de mudança não é apenas para as pessoas no mundo do negócio. Também vale para o desenvolvimento individual e crescimento na vida pessoal. Não requer educação de elite, requer um compromisso de ser, de viver e de estar atuando como um líder consciente. Não é sobre algumas pessoas únicas fazerem escolhas para todas as demais. E aí, pasmem, é para todos aqueles que desejam ser catalisador de mudança no mundo. Então, todos nós... a Conceição disse que a internet dela tá travando. Deve ser esse horário, Conceição, que é bem puxado, né? E olha que eu procuro colocar mais tarde para poder não bater no pico. Então, o quanto nós precisamos nos reconhecer... Oi, Margot, seja bem-vinda.
o quanto nós precisamos nos reconhecer como agente de mudança, né? Então, se eu quero um mundo melhor, ok, o que eu posso fazer? Como é que eu estou gerenciando a minha palavra falada? Ou seja, o que eu estou falando para o outro para que ele fique bem, né? Essa semana eu passei por uma situação assim, enjoada, delicada. Graças a Deus minhas filhas foram pacientes, me acolheram muito, né? A Kate está dizendo que para ela tá bem. Ai, que bom. A internet, eu entendi. E aí... Lá no Rio também, aqui tá ótimo. Valeu, Raquel, obrigada. Então, o que tá sendo... Foi uma semana, assim, enjoada, difícil, tarará. E aí a minha chefe falou assim, Luciane, mas você... Por que você não esclareceu a situação na hora? Eu falei, porque se eu fosse falar qualquer coisa, eu não seria delicada, eu não seria carinhosa, eu não pararia para ouvir, nem se ia ser ouvida. Então, é melhor, né? E aí... Fiquei uns 2, 3 dias me doutrinando, né? E as minhas filhas muito amorosamente, carinhosamente me aturando, né? Mas com muito carinho, calma mãe, vamos lá, tá. Olha, São João da Barra também, Cris tá dizendo que tá bem. Então, o que acontece? A gente também precisa admitir que tem hora que a gente tem que, né? Não é a hora de falar. Segura, doutrina, acalma, clarifica a mente e depois fala. Isso é um ato benevolente, né? Por quê? Porque você tem uma ação consciente. Você se vê o outro, olha o entorno e toma uma atitude. Então, o meu convite para todos é para que possamos nesta noite e nas noites seguintes, e né, daqui para frente, se ver como um agente, né? Porque é esse agente que vai favorecer para que a gente tenha um futuro melhor. O futuro, ele é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí eu falo especificamente para os meus alunos de Axis. Por isso o Axis quer curar pensamento, sentimento e emoção. Porque é o pensamento, o sentimento e a emoção mal trabalhado hoje. Bira está falando, é hora de vigiar. Fundamental a gente vigiar, Bira. Por quê? Se nós não nos colocarmos vigilantes nesse momento, nós vamos contribuir de maneira efetiva para a desarmonia planetária. Gente, nós estamos interferindo na harmonia ou desarmonia planetária. Tome isso como um poder para você, né? Observe que muitas vezes a mente da gente, aí eu posso até falar, né? Quando você tá zangado, enfurecido, você dorme 10 minutos depois o outro olho abre. Aí você diz, vamos dormir que tá tarde, o outro olho abre. Gente, é uma tristeza, né? E aí é nessa hora que a gente precisa buscar música, oração, leitura, conversa com alguém, né? E esse alguém pode até num ato de misericórdia, que foi uma coisa que Cláudia, minha mais velha, teve. Mãe, vamos assistir um filme? E aí ela pegou um filme onde o enredo principal do filme é tenha fé. Tenha fé. Então ela não me disse nada e ela ao mesmo tempo me disse tudo. Tenha fé, calma, tenha fé. Né? Então é nesse movimento que a gente precisa se colocar ativo, né? A gente precisa se colocar forte o suficiente para que a gente consiga ser o agente de mudança que a gente quer, né? Então, cada vez mais o dia a dia, a vida, né, nos convida a ser um agente transformador. Mas a gente está pegando isso
como uma responsabilidade? A gente está realmente se permitindo fazer isso de forma ostensiva e contínua? Qual é o tipo de livro que você tem lido? Ah, Luciane, meu olho não está funcionando bem. Qual é o tipo de vídeo no YouTube que você está ouvindo? Porque hoje em dia, eu, quando às vezes vou fazer comida, eu pego o celular, boto num audiobook, o livro está sendo lido e eu tô lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou arrumar um armário, vou ajeitar um arquivo, né? Então, alternativa tem, gente. Para que nós possamos fazer o nosso mundo um mundo melhor, alternativa tem. E outra, por isso que eu acho muito importante esse grupo que acabou se formando até por motivo do Axis, né? Mas um pode ligar para o outro, liga para um amigo, olha, não estou aguentando, não estou conseguindo, não estou tendo clareza para pensar. Pensei nisso, isso, assim, assim, o que você acha? Legal, valeu, obrigada. Acalma o seu coração, né? E segue. Porque com o coração agitado, com o coração calmo, com a mente tranquila ou não, a gente precisa seguir. Oi, Edna. Oi, Maria Elisa. Sejam bem-vindas. Oi, Eleilde. E oi, Lúcia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Então, observa, gente, que as oportunidades de transformação, de aprimoramento, elas nos são dadas. Mas somos nós que vamos escolher usar essa oportunidade ou não, né? Há momentos em que só a gente e mais uma pessoa viu que deu ruim e quebrou, ou arranhou, ou saiu do lugar. E aí, a gente naquele momento tem uma escolha, faz de conta que não aconteceu nada. Mas quem é que está vendo? Essa uma única pessoa, mas você que vai lembrar daquilo pro resto da vida, né? E se você tem um ato ético, se você tem um ato de lisura, de zelo, o quanto que a vida pode te acolher da mesma maneira tempos seguintes, né? Então, quando a gente vai na direção da benevolência, né, é estar pensando que o meu pequeno ato pode estimular, pode incentivar, pode mobilizar o outro para uma transformação. Então, se o tempo inteiro eu estou dizendo como pode melhorar, a minha mente, ela se calibra para identificar uma alternativa, uma solução. Se durante a minha caminhada eu começo a perceber, peraí, de que lugar eu estou avaliando essa situação? Eu estou sendo consciente e não estou julgando e estou olhando? Eu estou sendo inconsciente, ou seja, estou fingindo que não está acontecendo nada? Ou pior, eu estou sendo anticonsciente, eu estou distorcendo a situação e dizendo, você é culpado, eu não. Então, percebe? Olha que base legal, né? Você não precisa perguntar para ninguém, pergunta para você. A minha atitude está sendo consciente, inconsciente ou anticonsciente, né? Porque quando você faz esse questionamento, você consegue reajustar, né? Como diz uma grande amiga minha, Gilda Andrade, ela falou assim, olha, esses dias eu ouvi uma palestra de um médico que disse que quando a gente sofre um corte, né, da mão, a mão é extirpada, vamos supor assim, né, para poder haver uma possibilidade de religar essa mão, tem um prazo de 3 horas. Se fizer isso depois de 3 horas, o corpo não aceita mais. E aí, o quanto que nós, nas nossas atitudes, nós nos colocamos de forma inconsciente, ou seja, a gente se aborrece, se injuria, mas não quer pensar sobre o que está ruim, a gente quer criticar, o fulano está errado, a sociedade está errada, né? A minha cor está errada,
o meu sexo está errado, os meus pais estão errados. Ou seja, eu quero tirar a minha atenção e externar a fonte, ao invés de interiorizar a fonte, né? E aí, quando eu coloco essa fonte para fora, também o poder já não é mais meu, é daquilo que eu estou dizendo que está acontecendo fora. Então é importante que a gente olhe para tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, né? E conseguir admitir qual é a perspectiva, de que lugar eu estou olhando o que está acontecendo. Estou olhando como vítima? Ah, coitadinha, ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me valoriza, né? Tô olhando da condição de explorado, né? Porque dependendo do lugar onde a gente está se colocando e olha para a situação que está acontecendo com a gente, o olhar é diferente. Aquele dia que você acorda na bênção, sabe? Aquele dia que você levanta, bota o pé no chão e o inferno fala, ela acordou. Né? Porque você acorda em pura luz, em pura confiança, em pura alegria, em puro bem-estar, e o inferno sente, né? Independente do que aconteça, você vai resolver com facilidade, alegria e glória. Você vai achar uma alternativa com facilidade, alegria e glória. Você vai olhar com mais confiança, facilidade, alegria e glória. Você vai buscar uma solução com facilidade, alegria e glória. Você vai chegar a um resultado com facilidade, alegria e glória. Mas aquele dia que você acorda cuspindo a abelha africana, mesmo que seja um presente, um elogio, uma colocação boa, você vai distorcer, né? Então, existe um autor, nesse momento não vai me ocorrer o nome dele, que eu venho ouvindo bastante palestras, estudando muita coisa, mas não guardei o nome dele nesse segundo. E ele diz o seguinte, né? Eu preciso de manhã cedo, antes de abrir meu olho, perguntar qual é a melhor versão que eu posso ter de mim mesma hoje. Quais são as coisas que eu posso perceber, saber, ser e receber, né? De mim mesma, para que eu possa manifestar a minha melhor versão hoje. E ele diz ainda assim, só abra os olhos depois que você tiver isso bem firme e construído na sua mente. Nós não temos tanto treino e dedicação para abrir o olho só nessa condição. Mas eu vou dizer para você, só o fato de antes de levantar, você já se perguntar, qual é a melhor versão que eu posso manifestar hoje? O que energia, espaço, consciência eu posso ser para ter um dia com grandiosas e maravilhosas experiências? Se eu for escovar o dente cantando, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se eu ensino para as crianças para lavar a mão, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Dá o tempo de lavar o que tem que lavar e a mente se preparar para a facilidade, a alegria e a glória. A facilidade, muitas pessoas tendem a traduzir como, vamos fazer a moda, vamos embora, vamos fazer com subterfúgio, vamos fazer sem levar em conta as regras, e facilidade não é isso. Facilidade é flow, é fluxo. É você perceber aquilo que está indo de uma maneira natural e certa. Se está entrando, sabe o sapato que a gente quer botar e que o sapato não aceita o pé da gente e que a gente quer porque quer botar o sapato ali dentro? Aquele sapato não é pra gente, gente. Larga o pé e pega outro, né? Então, facilidade é você botar o seu pé e ver que ali é o seu sapato,
né? E aí o que muitas vezes eu observo, lembrando que a Josiane Maricá está entrando, oi querida, né? Existe o mundo corporativo, às vezes as pessoas elas começam um negócio, ela começa a desenvolver um determinado nicho de trabalho e ela não gostou, não está tendo um bom resultado, ela só presta atenção no que está acontecendo no concorrente, ela não investe nela. Isso significa que ela perdeu o fluxo, né? Ela perdeu a caminhada natural, né? E quando ela começa a dizer para ela, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, e a se trabalhar dentro desse conceito, ela começa a perceber assim, pera um pouquinho, o que está acontecendo? O que eu posso fazer que é mais fácil? Quais são as coisas que eu posso... Ah, meu olho não está funcionando, mas minha boca tá, então eu vou cantar. Ah, eu não tô com a mente muito boa, mas minhas pernas estão boas, eu vou andar. Então eu vou usar... Ah, a Cris falou aqui. O que é nosso vem com facilidade. É natural, né? Então, quando você está dentro de um fluxo, dentro daquilo que é... dentro de um plano natural, tudo vai se encaixando, tudo vai se harmonizando, é uma grande dança, né? É um se divertir com a vida, é um se divertir com as oportunidades, é um se divertir com as possibilidades, né? Eu gosto muito que no curso de Barra de Axis, eles dizem assim, nós vamos ampliar as possibilidades das probabilidades, né? A Jossana está dizendo, mudar o jeito de pensar, virar a chave. Bem isso, né? É se permitir, Jossana, Jossane, é se permitir entender o que tá fluindo, né? O que eu posso fazer com mais facilidade? Porque às vezes, em nome de fazer o que todo mundo faz, fazer como todo mundo faz, fazer na hora de todo mundo, eu acabo forçando e esgaçando o sistema. Sem olhar o que é que eu poderia fazer com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, né? E para isso eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso pensar em olhar de maneira diferente aquilo que eu já estou fazendo, né? Então, em casa, poxa, tá todo mundo confinado, que saco, não tem mais nada para fazer. Vamos pesquisar, gente. Vamos conversar com os amigos por telefone, por WhatsApp, por Zoom. O que mais tem aí é e-mail para a gente conversar. Gente, o que a gente pode fazer, né? Silvana esse dia falou, Lu, vamos marcar um chá virtual, né? Cada um faz uma mesa aí na sua casa e a gente vai marcar para poder fazer esse chá. A corrida de tarefa não tem nos permitido, me permitido de forma especial fazer isso. Mas cada vez que as pessoas me dão uma ideia, eu vou lá e anoto. Talvez eu não consiga colocar naquele momento em prática, mas daqui a pouco eu vou conseguir, daqui a pouco eu vou dar ideia para alguém, talvez eu não convide para fazer, mas eu vou dizer, Silvana, que tal se eu convidar suas amigas e me convidar? Porque eu não estou conseguindo convidar os meus amigos. Entende? Então, isso é muito importante, a gente conseguir perceber a facilidade, perceber a alegria, gente. E aí o Vitor, que é economista, está aqui com a gente, né? E eu fiz algumas lives com ele logo, Vitor, vamos voltar para fazer. Oi, queridos, meus sobrinhos tudo dizendo, oi tia, tudo bem? Tô bem sim, meu anjo. Espero que com você esteja com facilidade, alegria e glória. E aí, uma das coisas que o Axis fala, e que é muito oposto ao que nós trabalhamos, principalmente aqui na nossa nação, é que o dinheiro, ele acompanha a alegria. Aquilo que a gente está fazendo com satisfação, aquilo que a gente está fazendo com alegria, aquilo que traz contribuição para as pessoas, é o que vai nos trazer o ganho financeiro. Para pensar, gente.
Quem, né? Quem conhece, nem vou falar de você mesmo, mas quem conhece mais de 3 pessoas que trabalham por alegria? A grande massa trabalha por obrigação. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que juntar, tem que, né? Tem que pagar. Tem que honrar as dívidas. Então a preocupação maior é a dívida, não é nem como ganhar mais, nem como crescer financeiramente, mas a preocupação, a pressão, tensão de ganhar dinheiro. E quando você faz isso, você afasta o dinheiro. Quer trazer dinheiro na sua direção? Seja feliz. Trabalhe esse conceito para você. Jô está dizendo que acredita nisso, né? Edna está dizendo que isso é verdade. Então, é importante a gente olhar esses conceitos com uma forma para praticar e não só para a gente conhecer. Inclusive, em muitos livros dos autores do Access, eles dizem que embora muitas vezes a própria situação do entorno não esteja fácil, né? Tudo tá mostrando contra. E você tá quietinho cantando. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim. Daqui a pouco, alguém aparece de boa vontade, alguém oferece uma ajuda, você tem uma ideia, um telefonema acontece. Então, e aí, hoje o George Rex, que eu também já tive a oportunidade de trazer aqui, ele terminou um curso que ele fez com 40 módulos, né? Explorando questões muito interessantes. E ele, a frase final dele é quando ele diz assim: Gary Douglas afirma que eu posso não estar acreditando, eu posso não estar percebendo externamente a facilidade, a alegria e a glória. Mas quando eu vou repetindo isso, o universo tende a me colocar num novo espaço e a me responder de uma forma diferente. Então, que nós possamos treinar isso também, né? Ele diz, fale isso 10 vezes de manhã, 10 vezes no meio do dia, 10 vezes no final da noite. Mas quando ele quer mudar de verdade situações críticas, ele vai repetir de 30 a 50 vezes. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Né? Eu não sei se o meu irmão está agora nesse momento assistindo, mas tem umas 2 semanas atrás, onde a gente viveu uma experiência dessa, um negócio não estava resolvendo, né? A coisa estava entanhada já há um tempão e sem conseguir resolver, e ele, a gente fala por WhatsApp, né, que ele está no Rio de Janeiro, e aí ele falou, deu ruim aí, pessoal. Eu respondi para ele, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí ele relembrou e foi repetindo. Aquilo que parecia que não ia ter uma solução, surgiu. Demorou. Muito? Não. Além do que ele esperava? Um pouquinho além. Mas aconteceu. Resolveu. E é isso, oi Joyce, é isso que a gente precisa olhar com muito carinho, sabe? A gente precisa se permitir. Seja bem-vinda, Rosa. A gente precisa se permitir olhar para as nossas, para os nossos desafios, para o nosso cotidiano e se desafiar a sair do lugar, a sair da perspectiva do problema, do impossível, do não vai dar, do não consigo. Você precisa criar mecanismos que te permitam olhar e admitir que a vida vem com facilidade, alegria e glória. Quero agradecer muito a todos que aqui estiveram, que deram uma passadinha, e desejo a você que você repita
todos os dias de manhã. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E, se possível, no meio do dia e no final do dia. Um grande abraço. Confie nas T, pessoal.